Boa tarde, sou o Sidney Andrade Pereira, aluno do 6º ano. Vim aqui para fazer uma apresentação por vídeo sobre a Covid-19. A Covid é uma doença ruim que pode causar até a morte da pessoa e é muito importante evitar aglomerações, lavar sempre as mãos e manter o uso de máscaras. Se sair, use máscara e ande com um vidinho de álcool gel no bolso. É sempre importante isso para manter a sua saúde bem e das pessoas que você ama. Olá, meu nome é Madeline, sou da turma do 6º ano B da Escola Ana Botelho. Eu vou apresentar meu trabalho da Feira de Ciências. Tema é: qual a importância da vacina do Covid-19? Reduzir o número de pessoas com sintomas, internações, casos graves e óbitos pela Covid-19. Com o tempo, esperamos também reduzir a circulação do vírus. A vacina instiga as células do corpo a produzir anticorpos e dessa forma o organismo cria uma barreira impedindo a entrada de um novo vírus das células. As vacinas estão sendo aplicadas no Brasil. Atualmente, são 4 as vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para só em território nacional: Coronavac, AstraZeneca, as 3 primeiras estão sendo aplicadas no Programa Nacional da Imunização. O vírus não é o primeiro causador de uma pandemia. Outras doenças mudaram os rumos da história da humanidade. A peste negra matou entre 75 milhões e 200 milhões na antiga Eurásia. A varíola atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Foi erradicada do planeta em 1980, após a campanha de vacinação em massa. Também tivemos outras epidemias, a cólera, a gripe espanhola, que matou entre 40 a 50 milhões de pessoas. Os sintomas dela eram muito parecidos com os do coronavírus e não tinha cura. A gripe suína H1N1 surgiu em 2009 no México. Foi a primeira pandemia no século XXI e matou 16 milhões de pessoas. Boa tarde, meu nome é João Nicolas e hoje eu vou apresentar o Jornal Educacional. Falar da violência contra crianças e adolescentes. O número de violência contra crianças e adolescentes aumentaram muito por conta do isolamento social, medida para evitar o contágio da Covid-19. Vejam alguns tipos de violência contra crianças e adolescentes: espancamento, tortura, humilhação, violência sexual, negligência. O número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes caiu 12% durante a pandemia em 2020. Isso porque as crianças passaram a ficar mais tempo em casa e a maioria dos casos de violência era detectada nas escolas. O Brasil teve 17 mil casos de abuso sexual de 2019 a 2020 contra crianças e adolescentes. 5 mil crianças foram assassinadas no Brasil em 2020. Mais de 86 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência em 2019, no começo da pandemia. Os principais tipos de crime são homicídio, lesão corporal e seguida de morte. Além disso, castigos físicos e agressões podem causar problemas nas crianças. Além disso, marcas físicas como hematomas, fraturas e lesões
A criança pode apresentar quadros de depressões, medo e pânico e baixo rendimento escolar. Se você suspeita de que uma criança está sendo vítima de qualquer violência, denuncie ao Conselho Tutelar, Polícia Civil e Ministério Público Disque 100. Não se cale, escute o seu filho e denuncie violência contra as crianças e adolescentes. Olá, meu nome é Maria Clara, segundo da Silva do 7º ano A. Hoje eu vim falar sobre a importância da higiene e do uso de máscara, também por isso aqui um experimento. A higiene ela evita que as pessoas possam estar contaminando o ambiente, comprometendo assim a integridade da saúde das outras pessoas que venham ter acesso ao mesmo ambiente. A máscara funciona como uma proteção barreira física para a liberação de gotículas, quando há espirros, tosses e durante uma conversa. Aqui com minha experiência, e o orégano vai estar representando o vírus. Eu vou botar meu dedo aqui, vocês vão ver como o vírus simplesmente suja minha mão sem sabão, né? Vou botar o sabão. Vai. E aqui vocês podem ver que o vírus se afasta quando minha mão está limpa. E essa foi uma apresentação, espero que vocês gostem. Boa tarde, eu vim apresentar o meu trabalho sobre a pandemia da Covid-19. Então, aqui em cima eu tive alguns problemas causados pela pandemia.
E aqui embaixo eu frisei algumas frases falando sobre isso. Então, esses problemas citados acima são apenas alguns de tantos problemas causados pela pandemia da Covid-19. E na minha opinião, o caos na saúde é um dos maiores problemas. E em segundo lugar, a economia do país, pois muitas pessoas perderam os seus empregos por conta da pandemia. Bom dia, meu nome é João Henrique. Bom dia, meu nome é Keirson Alves. Bom dia, meu nome é Marina Alves. E nós somos do Ana Albuquerque Campus. O tema do nosso trabalho da Feira de Ciências é a importância da higiene das mãos e do uso de máscara para diminuir os riscos de contaminação do Covid. Mas o que é coronavírus? O coronavírus é um tipo de doença contagiosa e infecciosa causada por um novo vírus. Esse vírus traz problemas respiratórios igual à gripe. Tem sintomas de tosse seca e, em casos mais graves, dificuldade na respiração. Dependendo do caso, ela pode ser tratada rapidamente, sem tratamentos especiais. A maioria, já em casos mais raros, pode levar até a morte. Pessoas mais vulneráveis, como idosos e pessoas com doenças cardiovasculares. Para prevenir, manter o distanciamento de mais ou menos 1 metro. Lavar as mãos com água e sabão, ter higiene pessoal e evitar contato com olhos, boca e nariz, depois de ter tocado em algum objeto. O vírus se propaga por meio de espirros e tosses, quando obtém contato com a pessoa infectada. Todos os dias nossas mãos carregam muitas coisas. Elas levam compras, elas pegam flores e acariciam um bichinho de estimação. Digitam no computador. O que a gente às vezes esquece é que elas também podem carregar vírus e bactérias, que são responsáveis por infecções. Sabia que higienizar as mãos adequadamente é a maneira mais rápida e eficaz de combater a transmissão de infecções? É muito simples, você pode fazer isso com água e sabonete ou álcool em gel. Agora o Keirson vai nos ensinar o passo a passo de como lavar as mãos corretamente. Flexione a palma de uma das mãos contra o dorso da outra, entrelaçando os dedos. Flexione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados. Flexione o polegar dentro da mão, fazendo movimentos circulares. Flexione a ponta dos dedos de uma mão no dorso da outra. Ao finalizar, enxague suas mãos e seque-as com a toalha limpa. Se tiver lavado suas mãos com álcool em gel, nesse caso você tem que esperar suas mãos secarem naturalmente. Para deter o coronavírus, todo mundo deve usar máscara. Mas por que usar máscara? A gente sabe que o vírus é transmitido facilmente tanto por quem tem sintomas quanto por alguém que parece estar bem de saúde. Quem está contaminado, mesmo que não tenha sintomas, solta gotículas com vírus pela boca ou pelo nariz, quando fala ou quando tosse ou quando espirra. Essas gotículas flutuam pelo ar por um tempo até bater no nosso rosto, ou corpo, ou até cair em mesas, balcões e no chão. Assim, conforme as pessoas vão ficando infectadas, mais gotículas são jogadas por elas no ar. E não sabemos quem está infectado. Hoje em dia, porque muita gente não tem sintomas ou demora muito para apresentá-los, a única maneira de resolver isso é usando a máscara. Para que as pessoas não soltem gotículas infectadas no ar,
Se todos usarem a máscara, cada vez que uma pessoa tossir, espirrar ou falar, as gotículas ficarão na sua própria máscara, evitando que se espalhem, com menos vírus em circulação no ar, nas mesas e no chão. A transmissão diminuirá muito. Agora ensinaremos como usar a máscara. Toda vez que sair de casa, use máscara. Se estiver doente, fique sempre de máscara. Eu tô doente. Por quê? Sempre lave suas máscaras com água e sabão. Passar o ferro também ajuda a esterilizar a máscara. Vamos então usar máscara para nos proteger do coronavírus. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Fala. Meu nome é Pablo Henrique Lopes e hoje meu trabalho é sobre a relação da Covid-19 com a saúde mental. Sua saúde mental, como um estado de bem-estar no qual a pessoa percebe sua habilidade, é produtiva em sua atividade de trabalho, consegue manejar o estresse da rotina diária e tem a capacidade de trazer condições positivas para a sua comunidade. Sendo assim, pensar no cuidado à sua saúde mental explica considerar o indivíduo como um ser composto pelas dimensões físicas, psicológicas, sociais e espirituais que, ao interagir entre si, constroem formas de lidar com as situações de crise que se apresentam no decorrer de sua vida, que é fundamentalmente enfatizar a importância desse recurso de enfrentamento para aqueles que desempenham atividades de trabalho na área de saúde, tendo em vista que crises são preferentes nesse cenário. Então, como o Covid-19, as pessoas entraram em quarentena, e com isso algumas deixaram sua mente sem cérebro doente, pois o mecanismo precisa ser estimulado para não sofrer. E se nossa mente sofrer, automaticamente nosso corpo sofre. Então, nesse estadia, continua em casa, podemos estar estimulando nosso cérebro com jogos de bola, exercícios físicos, jogos de mesa, lendo um bom livro, irrigar o nosso cérebro. E iria ficar saudável e apto para encarar quando o problema e não fazer de um problema outro problema. Agora eu digo, a união faz a força. A união faz a força. Oi, meu nome é Cauane Kelly, eu sou da Escola Ana Buquerque Campus e eu sou do turno da nono ano B da tarde e a gente está fazendo a nossa web feira de ciências, arte e cultura. E eu vim falar sobre o meu projeto. Eu escolhi fazer uma redação e explicar por vídeo a minha redação. O tema que eu escolhi para minha redação foi violência domiciliar contra mulher, homem, crianças e adolescentes. Isso é uma coisa que já vem se alongando faz muito tempo, décadas atrás. Mas agora a gente tem mais medo, porque a mulher, ela tem muito medo de sair na rua. Porque ela não sabe o que vai acontecer. Pode vir uma pessoa, pode acontecer muita coisa. E a gente fica com receio de sair. Mas
Vamos voltar aqui para minha redação. No que se refere à violência contra a mulher, é um ato que seja lesivo, que resulte em dano físico, psicológico, sexual, patrimônio ou que tenha por motivo principal o gênero, ou seja, praticado contra mulheres expressivamente pelo fato de serem mulheres. Por exemplo, você ameaça uma mulher, ela vai ficar com aquele dano psicológico por muito tempo. Provavelmente ela vai precisar de um terapeuta. Gente, é Lei Maria da Penha. Vocês não podem fazer isso com mulher nenhuma. Não pode, isso é crime, gente. Não pode fazer isso. E ainda tem gente que fala na nossa cara, assim, a uma mulher, que a gente só serve pra ficar em casa, lavar uma louça, cuidar de criança, que não pode sair, não. A gente sai se a gente quiser. Não pode fazer isso. A gente tem os nossos direitos que a gente conseguiu conquistar. E ninguém pode tirar isso da gente, não. Continuando. O nosso país, registrou 105.821 casos de denúncia de violência contra a mulher ano passado. Se ano passado tinha essa quantidade de pessoas que estavam sofrendo, de mulheres que estavam sofrendo, imagina esse ano. Ok. Durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19, no Brasil, a delegada Fernanda Fernandes estava certa, de que o caso de abuso doméstico estava aumentando. Aí, vamos parar um pouquinho de falar sobre a mulher. Vamos falar agora sobre as crianças e os adolescentes. Eu vou falar só um pouco, para não ficar muito estendido. Tá? No Rio de Janeiro, com a pandemia de Covid-19, coronavírus, e as necessárias medidas de isolamento social, confinamento domiciliar, nós, crianças e adolescentes, estamos sob risco ainda maior de sofrer violência, assim como as mulheres, violência domiciliar. Se você bater num de menor, você provavelmente vai pra cadeia, assim como as mulheres. Bater em criança, adolescente e mulheres é crime. Se você conhece uma pessoa que faça isso, não fique parada só vendo, porque senão você provavelmente vai ser cúmplice, porque você estava sabendo, você sabia que isso ia acontecer e isso é uma coisa muito desonrosa. Se você conhece uma coisa desse jeito, denuncie. Não fique só olhando, porque você tá vendo que aquela pessoa tá sofrendo. E, bem, esse foi o que eu entendi sobre o meu resumo, né, minha redação. Eu tentei resumi-la e esse foi o meu trabalho da webfeira de ciência da escola Albuquerque Campus. E eu aproveitei meio que comentei sobre minha redação em algumas partes. E é isso. Continuando. O nosso país registrou 105.821 casos de denúncia de violência contra a mulher ano passado. Se ano passado tinha essa quantidade de pessoas que estavam sofrendo, de mulheres que estavam sofrendo, imagina esse ano. Ok. Durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19, no Brasil,
a delegada Fernanda Fernandes estava certa, ela estava certa de que o caso de abuso doméstico estava aumentando. Aí, vamos parar um pouquinho de falar sobre a mulher. Vamos falar agora sobre as crianças e adolescentes. Eu vou falar só um pouco, para não ficar muito estendido, tá? No Rio de Janeiro, com a pandemia de Covid-19, coronavírus, e as necessárias medidas de isolamento social, confinamento domiciliar, nós, crianças e adolescentes, estamos sob risco ainda maior de sofrer violência, assim como as mulheres, violência domiciliar. Se você bater num de menor, você provavelmente vai pra cadeia, assim como as mulheres. Bater em criança, adolescente e mulheres é crime. Se você conhece uma pessoa que faça isso, não fique parado só vendo, porque senão você provavelmente vai ser cúmplice, porque você estava sabendo, você sabia que isso ia acontecer e isso é uma coisa muito desonrosa. Se você conhece uma coisa desse jeito, denuncie. Não fique só olhando, porque você tá vendo que aquela pessoa tá sofrendo. E, bem, esse foi o que eu entendi sobre o meu resumo, né, minha redação. Eu tentei resumi-la e esse foi o meu trabalho da webfeira de ciência da Escola Albuquerque Campus. E eu aproveitei meio que comentei sobre minha redação em algumas partes. E é isso. Tia, esses são alguns cuidados que a gente deve ter sobre o Covid-19. Que é lavar as mãos com água e sabão, usar máscara, ficar 1 metro de distância, certo? E que não lavar a mão pega Covid-19 e andar junto também, aglomeração também pega Covid-19 e não usar máscara pega Covid-19. Olá, meu nome é José Cauã, sou da turma 9º ano A. O meu tema de hoje é Novo Coronavírus. Qual é a sua origem e evolução? Por meio desse trabalho, venho compartilhar a origem e evolução da Covid-19, que impactou diversos países, causando pandemia mundial, trazendo instabilidade no sistema público e privado de saúde e crise financeira. Origem: a Covid-19 teve origem na China em dezembro de 2019. Acredita que o animal de origem seja morcego, porém algum animal vendido em mercados de Wuhan pode representar o hospedeiro intermediário que facilitou o surgimento do vírus. Em humanos, o novo coronavírus é capaz de se ligar ao receptor e enzima 2 em conversão de angiotensina em humanos. Evolução: existem vários tipos de coronavírus, todos eles causam sintomas respiratórios gastrointestinais, sintomas respiratórios
resfriados, pneumonias e doenças graves. Um grupo de pessoas associados ao fruto do mar e mercado de animal em Wuhan. Pessoas doentes, contaminação familiares, profissionais da saúde, propagação da doença pelo mundo. O dia 31 de dezembro marca o aniversário que não há nada para se comemorar. Exatamente um ano antes, representantes da Organização Mundial da Saúde, OMS, na China, foram formalmente informados sobre o surto de uma nova misteriosa doença na cidade de Wuhan. Os 12 meses seguintes seriam marcados ao mundo inteiro por esse evento até então de pouca relevância, pois o início é maior preocupação com um grupo de pessoas idosas e com comorbidades. Hoje, com a evolução da doença, aumenta de infectados, mortes, doenças ainda continuam evoluindo e geralmente novas variantes mais fortes pelo mundo. Concluímos que o novo coronavírus faz parte de uma família de vírus que causa doenças respiratórias e gastrointestinais, porém ele tem um grau alto de contaminação em relação aos outros de sua família, o que ainda não tem o controle certo dessa doença, e não ser como distanciamento social e vacinação em massa. Oi, sou Ariel Jefferson Luiz Paulino, do nono ano A. Vou falar sobre: será que a história antiga pode nos contar sobre epidemia e pandemia? Uma epidemia faz referência a doenças que se disseminaram por uma região geográfica limitada, como uma cidade. Já o termo pandemia é utilizado para se referir a uma doença que se espalhou por um espaço geográfico muito grande, como um continente. A história da humanidade não é marcada apenas pelos grandes impérios, grandes guerras e o avanço material e tecnológico do homem no tempo, mas também pelas grandes doenças que afetaram os mais diversos povos. Agora vamos para a peste de Atenas. A cidade de Atenas, uma das grandes cidades da civilização grega, foi atingida por um surto epidêmico. A epidemia foi registrada pelos gregos Tucídides, a história que também relatou a guerra do Peloponeso. A doença teve um grande surto entre 430 e 429 a.C., enfraqueceu-se durante 428 e ganhou força novamente a partir de 427 a.C. Agora vamos para a peste negra. A peste negra foi uma pandemia de peste bubônica que causou a morte de até 2,3% da população europeia. A peste negra devina uma doença transmitida para os seres humanos por meio de pulgas de ratos contaminados com a bactéria Yersinia pestis. Já no período medieval houve peste bubônica no Império. Agora vamos para a gripe espanhola. O começo do século XX também ficou marcado por uma pandemia que atingiu todos os continentes da planeta e causou a morte os primeiros casos foram registrados em um acampamento militar chamado Fort Riley, que estava instalado no estado de Kansas, Estados Unidos. Essa doença ficou conhecida como gripe espanhola, sendo causada por uma mutação do vírus influenza. Ebola. A ebola é uma das doenças grave e capaz de matar tanto seres humanos quanto primatas. Recomende entre 2013 e 2016 causou um surto epidêmico em uma região da África Ocidental. Esse surto chamou a atenção da Organização Mundial da Saúde e da muitos países, alguns deles inclusive chegaram na época e decidir pelo fechamento de seu
das suas fronteiras. Agora vamos para as pandemias que teve. Pandemia de AIDS, 1980 até a atualidade. Pandemia de SARS, 2002-2004. Epidemia da varíola no Japão, 1734-1737. Pandemia de cólera ao longo do século X1X. Epidemia de cólera no Haiti, 2010 até a atualidade. Epidemia de febre amarela em Nova Orleans, 1985. Aqui foi o trabalho que eu fiz, professor. Tchau.